Vozes das Matriarcas. Autor Haroldo Luiz Beraldo. Agradecimentos. Algumas pessoas foram fundamentais para a concretização desse audiolivro. A contribuição de cada uma delas foi indispensável para chegar ao resultado apresentado. Registro aqui meu mais profundo agradecimento a Ana Maria Felipe, Eliane Gama da Silva, Elvira Mendes dos Santos, Geralda Marinho de Souza, Ermelinda Maria dos Santos Moraes, Maria Aparecida Meira, Maria do Rosário Faria de Oliveira, Maria Maximina de Freitas e Vanúzia Barbosa de Bessa. Também expresso agradecimento a toda a equipe do Centro de Referência em Assistência Social da Vila Garcia, CRAS 5, Extensão Vila Garcia. Em especial ao assistente social Márcio Kenzo Saruta, que exerceu papel indispensável durante todo o desenvolvimento desse projeto. Apresentação. O presente trabalho recebeu recursos federais da Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, conhecida popularmente como Lei Paulo Gustavo, LPG, e teve o apoio da Prefeitura Municipal de Sertãozinho e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Sertãozinho. Para esse audiolivro, coletamos relatos de mulheres com mais de 60 anos que moram no bairro Vila Garcia, Sertãozinho, São Paulo, e que participaram desde o começo da fundação do bairro, assim como outras mulheres que participaram dos movimentos de ocupação do território e em outros momentos da história dessa localidade. Com a coleta dos relatos acerca de suas trajetórias de vida, nesse recorte territorial, obtivemos um material base para construir o presente audiolivro, que conta parte da história do bairro Vila Garcia, desde a chegada das primeiras moradoras até os dias de hoje. Nosso intuito foi unir relatos comuns sobre determinados aspectos da história do bairro e contar, por meio de uma narrativa ficcional, um pouco sobre esse território de Sertãozinho. Os relatos foram usados como matéria-prima para uma tecelagem textual, capaz de retratar as experiências das mulheres entrevistadas, suas histórias de vidas e suas vivências no bairro, resultando em uma narrativa fictícia baseada em relatos de vidas reais. Dessa forma, pretendemos contar não só histórias de vida, mas também dar visibilidade para um público que usualmente é invisibilizado, assim como poder registrar em documento um olhar sobre a formação do bairro Vila Garcia, que foi fruto de conquistas de movimentos sociais organizados, junto a essas moradoras que até hoje vivem por lá. Sertãozinho, 24 de setembro de 2024. Capítulo 1. Quando tudo era brejo. Quando eu vim para a Vila Garcia, nós morava numa fazenda. Aí eu falei com meu marido: eu vou embora, por causa da minha mãe. Se quiser ficar aqui, você fica, porque nós não aguentava mais pagar aluguel, os filhos pequenos. Aí, quando cheguei na casa da minha mãe, meu marido mandou para mim um telegrama que dizia que um homem ia repartir uma terra
e um pedaço seria para nós. Quando ele mandou o telegrama e falou dessa terra prometida pelo homem desconhecido, peguei meus filhos e vim para cá. E nós ficamos na casa de uma amiga um tempo. Até que um dia, uma vizinha dessa amiga falou assim para mim: "O Garcia vai lá no terreno hoje, vai repartir as terras." Na hora eu pensei: eu lutei tanto para conseguir uma casa que eu queria pagar e não consegui. Eu vou conseguir um terreno de graça? Naquela tarde, o Garcia apontou lá com umas pessoas, umas cordas na mão, de bicicleta, começou a esticar a corda e medir. Fincava um pauzinho e media. E eu fiquei olhando aquilo de longe. De repente, juntou bastante gente e eu vi ele medindo com a corda, medindo para um, medindo para outro, e eu de longe olhando. Nunca tinha visto aquilo. Aí foi quando, de longe, ele me gritou: "A senhora tem casa?" Eu respondi que não. "Então não sai daí não, que aí é seu." Esse terreno que ganhei foi através do Luiz Garcia. Ele juntou um grupo, ocupou aqui e foi dando os pedaços de terra para as pessoas. Eu tinha vontade de abrir um buraco e ficar lá dentro, na hora que ele falou aquilo. Com aquela voz forte, aquele vozeirão, eu pensei: acho que ele tá falando a verdade mesmo. A gente catou uma pedra, escreveu com carvão o meu nome e o nome do meu marido. Todo dia de tarde, nós vinha olhar para ver se tinha desmanchado os nomes. Saía do serviço e vinha. Em pouco tempo, já tinha 4 famílias morando. Eu fui a 5ª família. Chegamos eu, meu marido e 5 filhos. Tudo na mesma situação. Eles ajudaram a invadir e o Luiz deu um pedaço para eles. Eles fizeram um barraco de lona e entraram para dentro. Aí nós também chegamos. Fez um cômodo de placa de muro. Já entramos para dentro também. Aqui, se você furar o chão desse tanto, já dá mina de água. A água brotava. Qualquer lugar que você andasse aqui, jorrava água assim, limpinha. Aí nós furamos um poço aqui. Não furamos muito não, foi 3 metros. Nós enchia uma caixa de 1000 litros e ainda o poço ficava transbordando. Aqui era muito mato, muita cobra. Nós, na época, tinha bicicleta, sabe? Nós encostava as bicicletas, no outro dia ia pegar e tinha 3, 4 cobras enroladas no guidão da bicicleta. Cobra cipó. Levantava cedo para escovar os dentes, tinha 2, 3 enroladas na torneira. Era muita cobra, muito escorpião, muito rato, sabe? E era assim, muito sofrimento. Algum tempo se passou e nós começamos a construção da nossa casa. Aqui era tudo brejo, então a gente foi jogando caco de teia, qualquer montinho de terra que achava, levava para lá com a carriola, ia jogando. Fiquei uns 6 anos ou mais na terra vermelha, que nós aguava todo dia para poder varrer. Aos poucos, estava construindo. Já tinha levantado parede. Só estava no tijolo e no concreto, mas nós já tínhamos feito a casa. Já não estava mais no barro. O pedreiro fez um precinho bom para mim. E esses pisos eu ganhei porque minha casa não tinha piso. Aí o pedreiro fez um precinho para mim e eu paguei ele. Ele concretou aqui e pôs o piso para mim. E graças a Deus, hoje eu moro aqui. Não tenho vergonha de falar para ninguém que eu moro na Vila Garcia. Com muito prazer, com muita alegria, que eu até choro quando eu lembro desse dia. Capítulo 2.
Liderança. O Garcia era fundador. Ele dava muito apoio aqui na Vila Garcia. O pobre que não tem casa não vai ter mais, porque ele morreu. Era ele que ajudava nós. Se eu tenho isso aqui, eu agradeço a Deus e a coragem dele, porque eu não tinha onde morar. Eu já morei até no tempo com os meus filhos e não tinha onde morar. Ele invadiu isso aqui, deu para nós esse pedaço. Nós fez a nossa casa. Eu moro aqui com muito orgulho, muita honra. Agradeço a Deus, agradeço a ele, mesmo depois dele morto. O que eu tenho hoje, eu devo a ele. Ele era uma pessoa que ele organizava vários grupos que não tinham onde morar. Queria sempre ajudar quem não tinha moradia. Ele foi do sindicato. Ele já foi vereador. Quando ele queria falar, ele falava mesmo e o povo ouvia. E ele falava, explicava e declarava tudo. Ele não media esforço, porque se ele tinha que falar, se fosse a verdade, ele falava sempre puxando para o lado dos pobres. Ele deu a cara a tapa, porque essas pessoas assim dão a cara a tapa. Tão sujeito a morrer, tão sujeito a ser preso, tão sujeito a tudo. Os pobres gostam, mas os ricos não. Vamos falar o português claro, né? Os pobres gostam, mas os ricos não gostam. Ele entregava a vida, mas ele não tinha medo. Ele ia à luta. Era um líder, porque ele levava as pessoas junto. E graças a ele, muitos conseguiu as suas casinhas hoje. Minha filha e meus 3 filhos têm casa graças a ele. Ele chamava os chefes das famílias, pai, mãe, marcava debaixo de uma árvore e ali ele falava, pegava a caixinha dele e falava. Aqui, o povo chegou a ter medo de construir casa de tijolo. Eles falavam que nós não ia ficar aqui. Sempre a gente teve isso na cabeça, que nós não ia ficar aqui. Mas eu sempre pedi a Deus que eu sempre gostei daqui. Quando o prefeito pediu para levar os documentos para fazer os papel, nossa, foi uma alegria. Foi uma alegria tão grande, mas só vou acreditar o dia que eu pegar a escritura dizendo: isso aqui é meu. Esse dia foi na igreja Santo Antônio dos Pobres. O prefeito veio, entregou os papel, teve palestra, o Garcia teve o palanque. Aí o prefeito ainda chamou o Garcia e falou: Garcia, sobe aqui. Ele subiu, falou, agradeceu todo o povo. Aí o prefeito ainda falou para ele: agora você não vai invadir mais terra não, né? Ah, mas nós choremos de alegria, que nós pegamos nossas escrituras. Todo mundo agora, graças a Deus, tem a escritura. Então hoje nós fala, aqui nós está sossegado. Nós não vai sair, porque nós tinha medo. Uma hora ou outra a gente sai correndo, né? Sem saber para onde ir. O nome do bairro é uma homenagem ao Garcia, porque o nome oficial é Recreio Pedregal. Mas aonde a gente vai, a gente fala que é Vila Garcia. Mesmo que na conta de água e luz tenha o Recreio Pedregal. Mas pra gente é Vila Garcia. Não adianta querer mudar a história. Capítulo 3. Sacola no pé. Quando chovia, era um sacrifício. As crianças tinham que ir para a escola. Eu trocava eles, amarrava a sacola no pé deles. Quando o ônibus chegava, eu tirava a sacola e punha eles no ônibus para ir para a escola. Se não, chegava todo sujo de barro e molhado.
Pegava o ônibus ali em cima, debaixo de chuva. Ele sempre parou lá em cima, e às vezes os meninos ficavam debaixo de chuva, tomando chuva. Barro. Ainda chegava na escola e era criticado na escola. Esse veio da Vila Garcia, porque estava tudo sujo de barro. Eu ainda levava um pano velho, limpava os pés deles, amarrava na sacola, punha dentro do ônibus, tirava a sacola, mas tinha uns que não ligava. Minha casa encheu de água várias vezes. Tinha muita casa que enchia até no meio da parede. Cheguei a perder móveis, guarda-roupa cheguei a perder. A enxurrada vinha e passava dentro da minha casa. A gente tinha vergonha de sair daqui para ir no médico, porque até que você saísse daqui da vila para você pegar alguma condução ali em cima, ali era lama. Você chegava lá com os pés todos lameados. Nossa, uma vez mesmo eu fui até xingada na prefeitura por causa dos meus pés que estavam sujos. Eu sei que saí de lá chorando. Falei, gente, como pode? A gente mora num lugar que não tem condições. Como que a gente ia sair sem se sujar? Muitos punham sacola no pé para poder sair fora daqui. Outros levavam garrafa d'água para a hora que saísse lá em cima, que tinha asfalto. Lavava os pés e o chinelo para poder seguir. Eu sei que foi muito sofrimento. Andava mais descalça do que calçada, porque não dava para andar com chinelo. Eu creio que foram uns 4 ou 5 anos assim. Foi muito tempo. Nós sem água, sem força e banheiro. Teve o tempo dos poços. Tinha um poço aqui. Como eu morava aqui, eu saía para pegar água. Andava para pegar água em outro poço. Depois furou um no meu quintal. Aí eu já pegava água na minha casa mesmo. Só não bebíamos. Era só para lavar roupa, lavar a casa. Infelizmente, teve uma tragédia que marcou a história da vila. Um menino caiu dentro de um poço. Aí todo mundo procurando essa criança. Procuraram na cana e ninguém achava esse menino. Aí alguém desconfiou do poço e quando olharam, encontraram um menino morto lá dentro. Foi muita tristeza e revolta. O povo reivindicou. As autoridades tomaram providência e começaram a mandar água pra gente. Foi quando começaram a chegar os caminhão-pipa, que trazia água. E nós tinha uma caixa aqui. Tinha uma escada, aí nós subia e o caminhão ficava ali, porque não tinha portão, não tinha nada. E nós enchia a caixa com o caminhão. E nós enchia todos os baldes, tambores. Nós não tinha água. Mesmo com a água, nós não tinha água. A água melhorou foi agora, depois que construíram a Havan, porque a Havan falou que queria água. Nós ficamos muito tempo aqui, só com um pinguim de água. Eles puseram a água, mas só que eles não liberaram a água. E nós ficamos muito tempo com um pinguim de água. Nós pagava mais o vento do que a água. Na época, a minha máquina enchia com um balde. Nas torneiras tinha aquele pinguim. Hoje tem bastante água, graças a Deus. Eu vou falar para você. A gente passou umas aqui que só Deus mesmo. Mas como diz, a gente passa na fé, né? Que um dia melhora. E graças a Deus, hoje tá ótimo, hoje tá bom. Porque não tem lama, não tem nada. Tudo asfaltado, água, esgoto, energia. Aí você já tem mais liberdade. Mas te falar que a gente sofreu uns tempinho bom aqui. Capítulo 4. Olha, eu moro na vila. Saía todo dia, 6 horas da manhã,
Chegava às 5 horas da tarde, todo dia. Ia a pé e vinha de pé. Eu trabalhava como empregada doméstica e também vendia picolé na rua. Só que, para ir trabalhar, a gente amarrava a sacola no pé, porque tinha muito barro. A gente pegava a sacolinha, amarrava no pé até sair na estrada de cima, para não chegar lá com o pé de barro. Porque, senão, a gente não tinha nem condições de entrar em lugar nenhum, porque tinha muito barro. A gente amarrava sacola, porque como é que ia chegar lá no serviço com os pés cheios de barro? Ou a gente tinha que sair daqui para ir em uma farmácia, ir no médico. Como é que você ia chegar e entrar com os pés cheios de barro? Não tinha nem condições de chegar, porque o barro vinha até quase no meio da canela. Foi difícil, foi muito tempo assim. A gente ia procurar emprego, ninguém aceitava a gente porque morava na Vila Garcia. Quando falava que morava na Vila Garcia, eles não queriam mais. Eu falei assim: como que a gente vai ter chance? Como é que as pessoas vão ter chance de viver assim? Eu já chegava e falava assim: olha, eu moro na Vila Garcia, antes mesmo de combinar o serviço. Eu tinha medo, porque se você falava que morava na Vila Garcia, você era abandonada, você era dispensada na hora. É o preconceito. Preconceito porque tinha uma molecada que mexia nas coisas dos outros. Só que por causa disso, todo mundo levava a fama e achava que a gente também, principalmente preto. Um dia eu fui ver um serviço e falei pra mulher: ó, eu moro na Vila Garcia. Ah, você mora na vila? E lá é bom? Porque a gente vê tanto falar da vila. Era assim. Tentava procurar serviço e encontrava as portas fechadas. Com as crianças crescendo, se as mães, os pais, não têm suporte para ajudar os filhos vai crescendo de qualquer jeito. Eu trabalhei muito na cidade. Aí, quando eu estava parada, eu catava o carrinho de picolé e vendia para não faltar o pão e o leite dos meus filhos. Vinha embora, chegava aqui, eu ia acender o fogo porque não tinha energia. Eu ia esquentar a água, fazia uma trempa de tijolo, tirava a água do poço, esquentava na lata, enchia o balde de água e dava banho neles. Meus filhos nunca dormiam sem tomar banho. Porque não vinha gás aqui. Nós cozinhava na lenha, fazia comida, fazia café enquanto estava cedo, porque de noite ninguém enxergava nada. E foi essa vida por muito tempo, tomando banho de caneca, acendendo fogo. Eu chegava às 5 horas. Eu ia fazer janta, ia dar banho neles, eu ia esquentar a água. Às vezes, nós tirava 2 balde meiado de sapo do poço e jogava para lá, sabe? E pegava a água e usava. Não tinha outro jeito. Era o que tinha. Pensa se isso era jeito de viver. Capítulo 5. Lutas e conquistas. A energia chegou primeiro, porque o povo estava invadindo demais. Porque no começo nós ficamos muito no escuro, porque a gente tinha medo de mexer, ninguém tinha coragem. Aí chegou um pessoal aqui, eles começaram a puxar. Puxaram, invadiram, deu um rolo, um monte de polícia, porque o povo puxou uns postes clandestinos, mas era uma luzinha fraca. Era assim, a energia puxava das chácaras, e aí nós puxava para lá. Era fraquinha, mas um vizinho ajudava o outro. O povo da chácara
ficava bravo. Mas fazer o quê? Ia ficar com criança no escuro? Aí tinha vez que de dia eles cortava, aí de noite eles ligavam para nós, para não deixar nós no escuro. Nessa época, reuniu todo mundo. Todo mundo comprou fio para poder puxar a força. Eles emendaram o fio lá na luz, porque só tinha luz para lá das chácaras. Para cá não tinha. A polícia vinha, catava os fios e tudo. Carregava aquele monte de fio. Aí nós vinha de novo e tornava a pôr. Eu sei que foi umas 3 vezes que eles fizeram isso com nós. Depois eles mandaram chamar os cabeça que inventou de puxar essa força. Era o Heleno e a Anita nesse tempo. Eles eram os cabeça. Nós reuniu todo mundo ali na praça. Sei que a praça encheu de gente. Aí a polícia ia levar eles para prender, porque estava roubando força. Nós falamos, nós vai todo mundo. Se você levar esses 2 aí, nós vai todo mundo. O policial bateu o pé, mas a cadeia não cabe. Eu retruquei, cabe, a cadeia é para caber. Aí juntou todo mundo nos carros da polícia. O policial insistiu. É crime roubar força. Foi aí que eu desabafei indignada. É crime nós viver na escuridão? A gente não é morto para viver na escuridão. Então não é crime nada. É vocês mandar colocar força aqui para nós que nós nunca mais rouba nada de força de vocês. O policial pegou a Anita, foi levando pro camburão. Aí juntou todo mundo. Pedaço de pau, pedra. Nós vai quebrar vocês tudo no pau aqui. Aí eles pegou e se mandaram para ir embora. Largou pra lá. Sempre foi Deus. Por conta da falta de energia, até os alimentos nossos era tudo do dia a dia. Não podia comprar mistura. Não tinha geladeira, uma água gelada para beber. Quem conseguia comprava a mistura e já fazia, porque não tinha onde deixar. Estragava de um dia para o outro, se não cozinhasse e comesse tudo. Quando dava, eu comprava carne, cozinhava e deixava bem sequinha. Aí ela durava 2, 3 dias. A gente comia aquilo, depois a gente ia e comprava mais. Aí a gente fez as passeatas para pedir energia. Bateu lá na porta da casa da prefeita uma vez. Ela não gostava de nós. Chegamos a fazer um barulho na porta da casa dela, no meio da rua, no tempo do Garcia. A gente foi na praça. Acampou lá na praça para pedir energia. O Garcia organizava. Ele sabia o que o povo organizado podia conquistar. O Luiz Garcia reuniu todo mundo. Nós foi lá na praça, ficar lá para a prefeita colocar força na vila. Aí, sei que nós ficou uma semana acampado protestando. Uma briga lascada naquela praça. Nós dormia lá, até que uma funcionária da prefeitura veio dizendo: "Ah, pode ir todo mundo ir embora. Segunda-feira mesmo, o caminhão tá com os postes lá para colocar força, para vocês gastar e não pagar." O Garcia mandou todo mundo ir embora. Aí, na segunda-feira, foi mesmo. Quando amanheceu o dia, o caminhão já estava pondo poste e tudo. Para ter energia elétrica aqui nesse bairro, todo mundo teve que lutar. Capítulo 6. Seu Zé. Eu vim de Minas com minhas crianças tudo, e fiquei um tempo mais a minha mãe. Depois eu arrumei uma casinha de aluguel e fui pagar aluguel com os meus filhos, porque não deu certo com minha mãe. Aí lá eu conheci o seu Zé. Eu não sabia
que ele tinha aqui na vila um barracão para fazer sopa. Foi aí que uma conhecida falou que ele estava precisando de uma pessoa para ir para a Vila Garcia, trabalhar lá, ajudando ele a distribuir sopa. Ele ia muito lá em casa, levar verdura, levar as coisas para os meus meninos. Aí eu conversei com ele e ele me falou: Nossa, eu estava tendo que procurar uma pessoa que queria ir para lá. Eu vou só fazer um quarto lá que tem que terminar e eu levo você para lá. Aí ele terminou e foi lá em casa. Falou comigo assim: Ó, arruma suas coisas. Foi até em janeiro, dia 10 de janeiro. Tava uma chuva esse dia e aí ele me trouxe. Ele falava comigo que ia me trazer para mim conhecer. Se ele tivesse me trazido para mim conhecer, eu não tinha vindo. Eu acho que eu não tinha vindo, não. Era muita lama, era muita água. Aqueles buracos assim no meio da rua. No meio do quintal, cheio de água. À noite não tinha luz, era vela. Queimava vela a noite inteira. Até minha menina queimou o cabelo. Quase que queimou o cabelo todo com esse negócio de vela. Aí, Deus ajudou que foi melhorando. Foi melhorando. Aí, o seu Zé já cimentou o quintal todo. Tirou aquele aguaceiro e só ficou as ruas com o lameiro. A casa da sopa começou com o seu Zé. Ele que fez a construção, fez a casa, fez a cozinha e ali ele distribuía sopa, legumes, roupas, móveis, tudo doado para o povo. Ele trazia muita verdura para dar para o povo. Eu mesma ajudei. Muita gente ajudou a fazer a sopa para dar para a população. Foi muito tempo assim, muito barro, muita água, brejo também. Ele fez o poço e da água desse poço fazia comida, fazia sopa, legumes. Ele trazia cama, trazia mesa, trazia colchão, tudo. Aí, passado o tempo, ele doou a casa para a prefeitura. Foi onde que fizeram o CRAS. Ele era uma pessoa que se dedicava às pessoas pobres. A minha primeira geladeira que eu tive aqui foi o seu Zé que me deu. Eu também trabalhei para ele. Um dia ele me falou: Eu não vou pagar você não. Eu quero dar um presente para pagar você. Como eles precisavam da casa da sopa para aumentar a construção, ele foi e comprou outra casa ali embaixo e me deu. Eu agradeço até hoje. Eu agradeço ele muito mesmo. Considero ele como se fosse meu pai. Eu agradeço mesmo de coração, porque foi uma pessoa muito boa para mim. Se doou de corpo e alma para o povo da vila. Capítulo 7. O cuidado. Tudo eles ajudam a gente. A gente precisa de qualquer coisa, a gente corre lá. A gente precisa de um médico, a gente vai lá. A gente tem que fazer isso, fazer aquilo, a gente vai lá. Eles orientam muito a gente. Explica pra gente, então as pessoas que não entendem muita coisa, que nem eu, que não entendo muita coisa, então eu vou lá. Tem a pessoa que explica pra gente direitinho, encaminha a gente, procura ajudar a gente. O CRAS aqui na vila é muito importante, que nem agora mesmo. A gente faz as coisas lá. Agora mesmo tem a aula de música. Aí, na terça-feira, eu vou. Aí, na quinta-feira, tem bordado. Na sexta, tem os projetos do assistente social. É muito bom. A gente pega a cesta,
tudo certinho. Tudo que aparece no CRAS, a gente vai. Às vezes, você quer uma informação, aí você vai lá. Eles informam tudo certinho, como é que faz. Tô participando de tudo lá. Eu acredito que se não tivesse o CRAS, seria bem difícil. Por mais que melhorou o bairro, mas se não tivesse o CRAS, ia ser bem difícil para a população daqui. Porque é que nem eu já falei uma vez. O CRAS é que nem uma mãe. Eles acolhem todo mundo. E essa equipe que tá agora, foi Deus que colocou. Eles vai, ele corre atrás, ele sai pelas casas, procura os idosos, vai lá na casa, eles cuida. Chega uma pessoa lá pedindo uma cesta, eles não têm agora e fala: "Hoje não tenho, mas tal dia você vem que eu vou dar um jeito". E às vezes não tem. A gente sabe que não tem, mas eles dão um jeito. Do tempo que eu cheguei aqui, que eu corri atrás do CRAS, sempre fui atendida. É uma equipe que valoriza as pessoas, valoriza do novo ao velho. Pode ser criança, pode ser idoso. Todos são tratados muito bem. Quando eu vou ali naquele CRAS, nossa, meu lugar é ali. Me sinto como se tivesse em casa. Capítulo 8. A Vila no Futuro. Eu queria ver muita coisa aqui. Eu queria ver um postinho que o prefeito prometeu e tudo. Mas até hoje ele não fez. Uma academia para nós fazer. Uma creche para essas crianças. Uma escola para a gente relembrar o tempo que a gente estudou. Porque muitas coisas a gente esquece. Eu parei de estudar e eu tinha o quê? Acho que eu tinha 8, 9 anos. Parei de estudar. Aí eu comecei a estudar aqui. A minha filha engravidou de gêmeos. Tive que parar para ajudar ela a cuidar das meninas. Eu tinha vontade de voltar a estudar, aprender mais. Aqui falta muita coisa. O que mais a gente queria era um postinho, um atendimento. Ia ser muito bom um postinho quando a pessoa necessitar. Até tem uma enfermeira que mora aqui na vila, mas ela trabalha. Às vezes tem que tomar uma injeção, que é o horário certo e não dá porque ela trabalha no hospital. Ela que quebra o nosso galho para ver uma pressão. Tem vez que ela não tá trabalhando de dia. Ela mede a pressão para nós. Então, o que precisa é isso: uma enfermeira e tem mais uma coisa que eu tava pensando: um mini mercado. É pouca coisa, mas ajudaria o povo da vila. A gente pode deixar uma herança melhor para os mais novos. A gente um dia vai embora e os mais novos que vai ficar e vai lembrar das nossas histórias, do que aconteceu aqui. A história dessa mulher da Vila Garcia. Fim. Ficha técnica. Direção e produção: Haroldo Luiz Beraldo. Produção: Larissa Barros de Souza. Narração: Lidiane Pereira de Oliveira. Técnico de som: Jean Christian de Lima. Técnico de som e imagem: Anderson Pereira de Oliveira. Participantes entrevistadas: Ana Maria Felipe,
Eliane Gama da Silva, Elvira Mendes dos Santos, Geralda Marinho de Souza, Ermelinda Maria dos Santos Moraes, Maria Aparecida Meira, Maria do Rosário Faria de Oliveira, Maria Maximina de Freitas e Vanúzia Barbosa de Bessa.